Queridos amigos, hoje nós vamos tratar de um tema importante, que é exatamente a valorização dos profissionais da educação. Hoje nós resolvemos trazer isso porque amanhã, dia 20 de março, o STF deve retomar, eu estou até observando aqui, retomar o julgamento do tema 1218, 1218, sobre a aplicação do piso nacional do magistério nos planos de carreira. E esse julgamento é muito importante porque a discussão central, né, é o valor mínimo que deve ser incidir sobre o vencimento inicial e refletir proporcionalmente em toda a carreira, evitando com isso o achatamento, né? Ou apenas, de forma muito ruim, a remuneração inicial. Então, o relator, o ministro Cristiano Zanin, é, peço aqui permissão para fazer a crítica, né? O relator ministro Cristiano Zanin sugeriu, o que é muito ruim mesmo, sugeriu liberdade para os estados e municípios decidirem a aplicação na carreira. Eu digo isso porque já de muito tempo os estados e municípios têm pecado nesse sentido e eles têm feito diversos malabarismos para evitar a valorização dos profissionais de ensino, profissionais da educação. E aqui cabe dizer que o valor para 2026, de acordo com a portaria 82, né, do MEC, é, foi fixado em 5.130,63. Estou até aqui observando, né? Mas o fato qual é? É que, vamos aqui trazer a questão prática. Esse piso está estabelecido de 5.130,63 para 40 horas, o que quer dizer que aqueles profissionais que fazem menos que 40 horas, 30 horas, ou um outro número de horas abaixo de 40, devem receber proporcionalmente. E a discussão que se trava no STF, do tema 1218, que deve retornar, então, depois do pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, do STF, é exatamente em que momento esse valor deve ser aplicado como valor mínimo na carreira do magistério. E aqui o ponto central é esse, porque alguns estão levantando a hipótese, alguns estados e municípios, de que o valor de 5.130,63 para 40 horas deveria ser aplicado independente do tempo que a pessoa tenha de magistério. Digamos que um professor tenha 20 anos de magistério. Com base em toda a sua carreira de trabalho, de tempo de trabalho, de 20 anos, ele naturalmente foi adquirindo outros valores para a sua remuneração. Então, algum triênio, alguma mudança de classificação na carreira, o que é natural em qualquer carreira do serviço público. O fato é que alguns governadores e prefeitos estão alegando que os 5.130,63 de 40 horas deve ser aplicado independente do tempo de exercício, de trabalho desse profissional da educação pública, né? Esse é o profissional da educação. E isso faz com que, digamos que um profissional que receba o valor de 5.130,63 e tenha 20 anos de trabalho, esse é o valor especificado. Quando a discussão esse valor é o valor inicial. Quer dizer, o concurso público deve estabelecer que a seleção será para a remuneração do professor em 5.130,63 do salário ou do vencimento inicial. E essa é uma grande discussão, porque, se assim não for, haverá
um achatamento, como já está acontecendo, de longo período, já há décadas, um achatamento dos vencimentos dos professores, notadamente os professores da educação básica. Então, aqui a gente está trazendo essa informação e essa ponderação, e aqui encarecendo, naturalmente, a todos os ministros e a ministra do Supremo Tribunal Federal que se debrucem com muito cuidado, com muito carinho, mas com muita atenção, é, para a análise desse tema, e que votem a favor da valorização do professor, né? Da professora, né? E, com isso, estabelecendo em 5.130,63, pelo menos para esse ano, para os professores de 40 horas, sendo o vencimento inicial. E penso aqui, eu não queria trazer essa palavra, mas de uma certa crueldade, pensar que esse valor deve ser aplicado independente se o professor tem 20, 30 ou 25 anos de magistério. Deve ser o valor inicial. E essa é a discussão, esse é o ponto central em discussão no Supremo Tribunal Federal. Ficamos aqui torcendo para que os ministros e a ministra tenham uma interpretação no sentido de efetivamente trazer uma valorização para o profissional da educação básica, notadamente, e a ponderação de que, feita pelo ministro relator, se dentro desses moldes, que deve ser deixado para o município, o Estado, é praticamente delegar, ou melhor dizendo, é, se omitir, né? Se me permitem dizer assim, o STF estaria se omitindo em decidir uma questão tão crucial, não somente para cada professor e professora que se encontra em sala de aula, mas também contra a própria população estudantil, que, naturalmente, com um professor e uma professora mal remunerados, também sofrem a consequência de todo esse, digamos, descaso das autoridades públicas, estaduais e municipais. Deixo aqui um abraço a todos, desejo muito sucesso a todos os professores e professoras desse nosso país, desse nosso Brasil, e torço para que o Supremo Tribunal Federal, dessa vez, vote pela população menos favorecida, que nesse caso tem sido, por décadas, os professores e professores e professoras do nosso Brasil. Um abraço e até a próxima.